Olá, bom dia a todos. Aqui hoje estamos com a nossa pastora, Ana Marisa. Hoje você que está aí do outro lado, na História que Edifica, eu, Clécio Lima e Mônica Oliveira. Desde já, sejam bem-vindos, né? Estamos com a pastora abençoada hoje aqui com grandes trabalhos, grandes eventos, faz um trabalho abençoado, um testemunho fantástico. Esposa de um grande amigo, e eu quero que você que esteja do outro lado aí compartilha, clique, nos ajuda a compartilhar aí que vai ser uma história fantástica. Bom dia, Bom pastora Ana dia. Marisa, é uma satisfação, né, muito grande estar aqui conosco, né, desde já quero mandar um abraço pro pastor Apóstolo Cleiton. apóstolo Cleito, né, pastor Levi da Hora, um forte abraço, né, Deus abençoe a ele, Amém. e seja bem-vindo, né? Obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, por esse momento e pelo casal, por estar abrindo esse espaço para poder contar um pouquinho da nossa história. Agradecer o meu esposo, né? Ele é um grande incentivador, e o apóstolo Cleiton por incentivar e por apoiar, né, esse projeto que nós fazemos lá na igreja, né? Sim. Então, é sensacional quando a pessoa te dá um espaço e você pode trabalhar naquilo que você gosta e no que faz, né? Que Deus venha abençoar o apóstolo Cleito, o pastor Davi, o Levi da Hora, né? E todo o ministério, que é uma benção, né? Que estive lá, foi presente lá Isso, na última reunião, foi fantástico, né? Coautor do livro, né? Transformada para isso. transformar, né? Ó, Líder de departamento de mulheres, mesa posta com mulheres, capacita pessoas com cursos de artesanato, corte, costura e chocolate. Fantástico. Seu chamado, pastora Ana. como começou? Seu chamado. Na realidade, eu venho de uma família italiana, né? Onde todos são católicos. E entrou na família uma tia, né, evangélica, e ela sempre falava para mim, a família imensa, que eu seria pastora e que eu entraria numa igreja evangélica. E eu falava: "Tia, imagina, é impossível isso", né. Aí ela sempre me convidava, eu tinha, média uns 15 anos, ela sempre me convidava, nunca fui. Eu não era algo que não passava na minha cabeça, e ela, na insistência, um dia eu peguei, eu falei: "Tia, se Deus quiser encontrar comigo, ele vai ter que ir onde eu estou, porque na sua igreja eu nunca vou entrar". E assim se Nossa. cumpriu, né. Deus conhece nosso coração, e ele me encontrou em um buffet. Eu tinha um buffet de evento social, casamento e 15 anos, né, e um pastor alugou o espaço para fazer culto. Aí nisso que estava tendo um culto, naquela época eu estava com uma infecção urinária. Aí eu abri o salão e falei: "Ó, ficam à vontade, eu vou até o médico, mas eu volto para fechar o salão". Normal, o médico era próximo, o hospital era próximo. Fui, chegando lá, o médico comentou, ele falou assim: "Ó, você está com uma infecção urinária muito grande e eu vou ter que te internar". Isso era uma quinta-feira. E a gente que faz festa não tem como ficar final de semana em casa. Aí eu falei: "O senhor pode me internar na segunda?". Ele falou: "Tudo bem, eu vou aumentar a dosagem da medicação e segunda-feira eu tô te internando para tomar medicação mais forte". Nisso, conforme eu entro no salão estava tendo culto, né, aí o pastor, ele corre na minha direção e ele pega no meu braço, ele fala assim: "Deus te ama, mas você tem uma grande tristeza no coração com Deus". Porque assim, precisa ver que eu era católica e praticante, né, eu tinha um amor tenho um amor incondicional por Deus, né. Mas quando ele falou aquilo, eu lembrei, porque minha mãe morreu, eu tinha 20 anos. Então isso era algo que eu sempre questionava a Deus: "Por que levou minha mãe assim tão cedo?". Eu com 20 anos, minha mãe tinha 50, né. E era um questionamento entre eu e Deus. Então quando ele falou isso, eu já lembrei. Mas até aí tudo bem. Aí ele começa a contar em revelação a minha vida, falando e eu prestando atenção no que ele falava. Aí ele vai no ponto principal, ele fala: "Essa infecção urinária que você tem, é muita inveja que as pessoas têm de você
por isso, pelo buffet, pelo que está acontecendo, mas elas não sabem, o quanto você trabalha para isso, para ter isso, né, porque as pessoas não sabem o preço que a gente paga. Eu deixava a filha na creche, um monte de coisinha, né. Ele falou: "Mas por amor a você, Deus está transformando essa infecção urinária num profeta de Deus. Recebe, você crê?" É lógico que ele me pegou de surpresa, eu peguei e falei assim: "Não, não creio, porque o Deus que você serve, eu sirvo. Por que ele precisa falar para você? Ele não pode falar para mim?" Olha aqui, né, Você vê que coisa, né? como é. É incredulidade, né? Não É. crer, né? Não, né? Não tinha aquela E crença, né? assim, e fui sincera. Aí ele pegou a Bíblia, o salão estava lotado, devia ter umas 800 pessoas, era mezanino. Aí ele levanta a Bíblia, mostra para todo mundo e fala assim: "Crendo ou não crendo, hoje Deus está te dando esse filho. Glória a E Deus. daqui por diante você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Receba." Ele nem esperou responder, porque ele não sei o que ele pensou na cabeça, ele virou e foi para o altar e eu fui para o escritório. E passou, isso foi na quinta. No domingo, encontrei com ele novamente, aí ele falou: "Parabéns, mamãe." Eu nem lembrava da profecia, porque a igreja católica não tem, né, eu não lembrava. Aí ele falou: "Parabéns, mamãe." Aí eu olhei para o meu marido e falei, né, tipo, não tem cabimento. Aí o meu esposo falou assim: "Ó, vamos fazer o seguinte, você tem consulta amanhã? Pede um exame para o médico." Eu falei: "Ah, uma ótima ideia." Cheguei lá no médico, segunda-feira, uma infecção urinária tremenda, 44 anos, né. Quando eu peço o exame, o médico falou assim: "Olha, impossível você estar grávida." Aí ele falou tudo, ele falou: o teu remédio é abortivo." Eu falei: "Mas você não pode fazer esse exame?" Ele falou: "Tudo bem, eu vou fazer, um intravaginal, né, você paga a parte, porque o convênio não vai pagar, tive que pagar o exame à parte." Ele falou: "O exame de sangue não vai constar devido à medicação." Eu falei: "Tudo bem." Conforme ele fez o intravaginal, eu já escutei o coração da criança, que hoje é meu João Pedro, né. Glória a Deus. Que Tem bênção. 21 Glória a anos de Deus, que idade, né. bênção. Então é assim, quando Deus tem um chamado, ele vai te buscar onde você está. Eu realmente, é o que eu falei, eu nunca entraria numa igreja evangélica, mas Deus sabe onde nos encontrar, né. E eu acho que até por isso eu tenho esse chamado de levar a igreja para fora da igreja, né. Eu gosto de fazer eventos, em buffet, levar, a palavra do Senhor fora da igreja e chamar Das esse 4 pessoal paredes, né, do e além das mesmo 4 isso, paredes. do mesmo modo que eu fui alcançada fora, eu entendo que eu tenho que sair para chamar as pessoas, né. Glória a Deus. Você que está chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Hoje o testemunho da pastora Ana é um testemunho fantástico. Às vezes você, mulher que espera algo da parte de Deus, e você conversa com Deus e Deus não fala com você, mas existe homem de Deus e mulher de Deus nessa terra ainda, que ela fala e se cumpre na sua vida, da mesma forma que se cumpriu na vida da pastora Ana, na minha vida, da missionária Mônica, Glória a vai Deus. se É, cumprir na sua vida em nome do Senhor Jesus. amém. Isso é o Porque a nosso Deus. promessa, É, Glória a ela não Deus. está morta na sua vida. Então hoje você está aí do lado, dá um like, dá um coração, dá um joinha, compartilha e embarca conosco nessa história que a pastora Ana tem muita coisa para falar aqui, em nome de Jesus. e Pastora Ana, sobre o projeto de mesa posta. então, sobre o projeto de mesa aposta, o que acontece? Vou até falar do chamado para mulheres, porque esse foi meu chamado de Deus, né, para entrar na igreja, mas o meu chamado no departamento de mulheres. Eu recebi uma profecia logo no começo que Deus me queria na frente de trabalho, no altar do Senhor, porque eu fazia muita coisa, mas como sempre trabalhando nos bastidores, eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores, né? E eu recebi isso. Que adianta fazer tantas coisas e você não faz o que eu quero que você faça, né? E eu quero você no altar. Aí eu falei: "Meu Deus, eu sou envergonhada,
morria de medo de microfone, de pessoas. Eu falei: "O senhor não me conhece". Ele falou: "Não, você que não me conhece". Ele falou: "Esse é o seu chamado". Passaram-se os anos, passaram-se mais de 10 anos. Eu esqueci totalmente dessa promessa, porque é o trabalho do dia a dia, até que eu me aposentei. Aí, um amigo nosso começou a abrir uma igreja, ele estava numa casa, né, e eu e o pastor Levi fomos ajudá-lo. Então começamos a igreja do início, desde a documentação, hã, em alugar o espaço, desde o início nós começamos. E lá já tinha um departamento de mulheres, né, eu comecei a ajudar na parte de chá, essas coisas que eu gosto de fazer, né. E começou a fazer. E um dia ele, numa conversa, ele fez assim: "Ai, qual será o nome do departamento das mulheres?". Aí começaram a dar várias sugestões, e eu peguei e falei assim: "Ah, Mulheres de Fé". Ele falou: "Pois hoje o departamento Mulheres de Fé vai para você". Eu falei: "Para mim?". Eu falei: "Eu não tenho condições". Todos nós falamos a mesma coisa. Eu não conheço ninguém que falou: "Não, eis-me aqui, estou preparado", né. Então é lógico que eu também falei que não estava preparada. Ele falou: "Não, não, é você". Eu falei: "Tudo bem". Aí ele já pôs o culto, ele falou assim: "Ó, no culto tal, tal, você já começa, e eu vou colocar uma amiga para ficar ao seu lado, para te auxiliar, né". Eu falei: "Amém". Ter alguém do meu lado. Glória a Deus. Chegou o dia, eu fiz tudo. Mônica, eu fiz tudo. As lembrancinhas, a decoração, o café, tudo que você possa imaginar. Tava assim, né. Aí deu a hora, o pastor chega ao meu lado e fala: "Pode subir no altar". Eu falei: "Vamos, né". Aí chamei minha amiga e falou: "Não, é só você". Eu falei: "Só?". Eu falei: "Eu não vou conseguir". Porque, assim, o culto, para mim, era tão, assim, corriqueiro, a gente assiste culto, mas, fazer um culto, qual é a dinâmica, como é a palavra, é louvor. Eu falei: "Meu Deus, eu não vou conseguir". Ele falou: "Você vai subir sozinha". Aí eu subi, eu lembro, olha, tinha umas 80 mulheres, para quem não gosta de Uau. falar, tinha 80 mulheres em plena segunda-feira. Aí eu olhei, fechei os olhos e falei: "Deus, não é por mim, é pelo Senhor, né, me capacita". Eu falei: "Eu não sei", eu não sabia o que fazer, não sabia se eu orava, se eu lia, não sabia. E eu lembrei que o meu marido sempre falava, ele falou assim: "Olha, Deus um dia vai te chamar, esteja preparada". Eu falei assim: "Deus me livre". Ele falou assim: "Deus não vai te livrar". E ele Eita. falava um salmo para mim: "Eleva os meus olhos, de onde virá meu socorro". Então ele falava isso e já falava o salmo. Chegou na hora, eu fechei os olhos, falei com Deus, conforme eu abro, eu lembro Cento e disso que ele vinte e me um. falou. Salmo 121. Aí eu pego, eu falo o salmo inteiro, né, graças a Deus. Nisso eu já fui respirando, aí já chamei minha amiga, eu falei assim: "Olha, agora, 3 louvores da harpa", né, aí ela subiu. Nisso que ela subiu e nesses 3 louvores, aí eu fui falar com a outra líder, eu falei: "O que é que eu faço agora?". Ela me deu tudo assim: "Ó, é isso, isso, isso". Aí começou meu chamado. Então assim, onde nem eu mesma acreditava, né, teve um pastor que teve, assim, o cuidado, né, e escutou a voz do Senhor, porque se não fosse assim, talvez eu não teria conseguido. E é o que eu passo muito para as meninas, o medo. O medo do microfone, o medo de público. Então, muitas vezes, nós não fazemos o que temos que fazer pelo medo. Sim. Uma vez que eu enfrentei esse medo, que de repente eu tive que fazer, hoje se abre as portas. Então, hoje eu faço, né, eu faço teologia, eu vou atrás, procuro a palavra, faço vários cursos, mas o medo de começar saiu. Então, assim, eu falo para muitas mulheres que estão paradas: "Não tenha medo, porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos chama", né. E a partir do momento que eu saí dessa barreira do medo, hoje Graças a Deus, né? Que hoje é bênção. microfone não me para, público não me para, então é lógico que a gente tem a insegurança, tem o temor do Senhor,
que é outro item, né? Mas o medo, não. Que benção. Então a gente tem que avançar esse medo, tirar o medo das nossas vidas. O Senhor Jesus, ele não chama capacitados, ele Isso. capacita. Quando Deus ele foi chamar Davi para reinar, Davi era só um adolescente que cuidava de ovelhas. Nem ele acreditou. Isso. Quando Deus chamou Saul para ser rei e Samuel foi ungir Saul e chamou Saul lá para almoçar, para comer, fez um jantar junto com os anciões de lá de Israel, que eram as pessoas mais importantes daquela época. Saul, ele não se sentiu digno de sentar naquela mesa. Ele falou assim para Samuel assim, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser rei? E você me fez lembrar no meu ministério de Libras, quando eu comecei. O quanto que eu chorei. Não é? Quando eu comecei. Hoje eu vou interpretar, eu desenrolo. Se eu esqueço o sinal, eu soletro, tiro de letra. Mas e no começo? E eu não me sentia capacitada também. Que é aquela mesma coisa de falar em público, de ficar à vista, de todo mundo me olhar. Aí tinha uma irmã que eu fiz um curso e nesse curso falava que a gente não olhasse para as pessoas, olhasse para cima. E isso me ajudou, porque se eu olhasse para as pessoas que estavam me olhando, eu não conseguia fazer a Libras por causa da vergonha, da timidez. E geralmente o medo ele quer nos paralisar. E Deus ele nos chama para a obra. E sempre, quando Deus chamou Salomão para ser rei também, foi a mesma situação. Salomão falou assim que ele não ia conseguir. E Davi falou assim, não, é você. É Deus que te chamou. Ele falou, mas eu não sou digno. Ele falou, não, mas Deus te ama. E Deus, ele nos amou. E Deus, ele nos chamou para uma obra. E às vezes a gente não se acha capacitada. Não é? Mas é o Senhor que capacita. Ele nos chama. Às vezes as pessoas vê as pessoas fazendo, falando, pregando bonito, só que teve uma história por detrás, um chamado de cada pessoa. A pessoa não começa lá em cima, né? Todos começam. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que os tímidos não reinarão o reino do céu. Então, você que é tímido, começa a pedir para Deus que tira o medo, né? E começa... Deus te usar, pede para Deus te usar, como a pastora fez, né, pastora? E não eu acho que na realidade nós ficamos preocupados o que as pessoas vão falar, né? A nossa capacidade. Só que a nossa capacidade não vem de nós, vem dele. Sim. Quando a gente começa a entender isso, a gente só tem que se posicionar. Quando a gente se posiciona, é ele que nos capacita. Né? Então, muitas vezes nós paramos porque nós achamos que é na nossa capacidade. Não, falam, as bênçãos nos seguirão. Para a bênção me seguir, eu tenho que estar andando. Então, muitas vezes o medo para a gente parar de andar e cadê as bênçãos? Porque nós ficamos paralisados. E é o Senhor que, quando a gente tem esse entendimento, que eu tenho que me posicionar, e não é por mim, e sim por Ele que nos capacita, fica tudo mais fácil, né? Glória a Deus. Mais fácil. Aí, nesses cultos, o que eu reparava, quando eu tinha atendimento de mulheres, elas chegavam para mim no atendimento, eu falava assim, você assistiu o culto de domingo? Elas não lembravam do culto. Elas não lembravam nem da palavra. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pôr culto temático. Então, eu punha culto do fuxico, que falava sobre Mardoqueu na porta do palácio, para levar o assunto até a rainha. Né? Reconstrução, falava sobre Neemias. Sobre a noiva, sobre a parábola das 10 virgens. Né? Das 10 virgens. Então, quando elas vinham conversar comigo, eu falava assim, você lembra do culto do fuxico? Elas lembravam. A palavra vinha automático. Então, essa foi uma estratégia que Deus me deu para estar podendo fazer isso. E aí, quando a gente vê, Deus também usou, né, essa estratégia com Abraão.
Ele falou: Sim. olha as estrelas do céu, olha os grãos de areia. Então, toda vez que Abraão saía da tenda e ele olhava para o céu, olhava para a areia, ele lembrava da promessa. Né? Então, ele usava esse recurso. Jesus também nas parábolas também, né? Todas as parábolas, ele vinculava. Então, esse recurso já vem do Senhor. Assim, é algo que começou a me fascinar. Aí veio a mesa posta, né? Então, a mesa posta, eu deixo totalmente arrumada, temática. Sempre é uma palavra que foi falada no culto da nossa igreja. Então, por exemplo, o mês passado falou sobre fruto do Espírito. Yes. Então, eu montei a mesa sobre o fruto do Espírito, né? Aí a gente faz uma palavra rápida, totalmente com texto bíblico, a entrada, o menu, a lembrancinha, tudo. E eu abro para elas. Então, eu começo e elas também falam. Então, elas dão testemunho, elas choram. É muito gratificante. É algo Yes. assim que tá indo além do que eu imaginava, né? Porque a necessidade de falarmos. Porque no culto a gente entra, escuta a palavra e muitas vezes pela correria não dá tempo da gente confraternizar com uma irmã ou falar: ó, eu estou passando por esse problema, me ajude, Sim. né? Mas no mês aposta você tem essa condição. A gente abre a palavra, aí vai desenrolando, aí uma vai falando, a outra vai desinibindo. Aí quando você vê, todas estão falando, todas estão sendo edificadas. Então, assim, é muito gratificante. Que É algo bênção. assim que assim, tá valendo a pena. Que Deus Tá ele valendo a continua pena. te capacitando, te abençoando, te dando, né, sabedoria para conduzir isso. Esse Isso, trabalho fantástico com mulheres, que é importante. As mulheres hoje estão muito feridas, isso. machucadas. Eu acho que é um projeto que hoje os ministérios hoje deveriam abraçar essa causa, né? Porque tudo que A acontecendo hoje com a necessidade, mulher isso. em si, em diversas situações, porque a vida da mulher não é uma vida fácil, é o trabalho doméstico, é o trabalho com esposa, é o trabalho com filhos. Então, são uma série de situações. E parabéns, parabéns pelo ministério, Obrigada, tudo que a senhora tem feito aí pela obrigada. mesa Mesa posta, Posta. aposta. né? Deus Mesa abençoe, que coisa Posta posta. com linda. propósito. É Aposta com mesa propósito. posta com propósito. Então, assim, a gente não coloca apenas uma decoração. Lá tem um propósito, né? Tem a palavra, tem a dinâmica. Nossa, é muita risada, muita, né? A gente se descontrai Bom, e, e alivia o peso, né? Aquele peso que muitas estão carregando e já saem bem mais leve de lá, e algumas, né? né, é uma oportunidade de desabafar, que às vezes não consegue Isso, desabafar nem com a família, porque sabe que isso. não pode contar e nem falar. E ali é um momento para se abrir. Aí esse é o momento. Então, aí dessa. Quais são os principais desafios que você percebe na vida espiritual das mulheres de hoje? Eu creio que a identidade em Cristo. Elas, muitas, pelo sofrimento, por várias coisas, elas não se veem como filha do Pai, né? Então, muitas perderam essa identidade. Então, essa é a parte principal que eu sempre viso, né? Eu sempre falo para as meninas que, assim, quando Deus criou o mundo, ele criou o céu, a terra, os mares, e ele falava: é bom. Criou os peixes, é bom. Os pássaros, é bom. Sempre ele falou: é bom. Aí, em Gênesis 2, ele fala: te farei uma ajudadora idônea. Como eu visualizo isso? Eu visualizo como assim, eu fazendo um bolo. Então, eu fiz o bolo, tá macio, ai, tá bom, mas tá faltando alguma coisa. Aí eu faço o recheio, ficou bom, mas ainda tá faltando alguma coisa. Faço aquela cobertura brilhosa, cheirosa, né? Aí eu olho, tá bom, mas tá faltando alguma coisa. A cereja do bolo. Eu falo que nós mulheres somos a cereja do bolo do Senhor. Glória a Deus. Mas nós temos que entender que nós somos ajudadora e nós estamos aqui a serviço,
nós estamos para ajudar, idônea, que nós temos capacidade. Então, tudo que Deus colocar na sua mão, nós temos que entender que nós temos capacidade. Glória a Deus. Se Deus te deu uma família, você tem capacidade e estrutura para levar essa família. Então, essa identidade que está faltando nessas mulheres, Entendi. saberem que elas têm um chamado, saberem que elas são a cereja do bolo do Senhor. A obra, ele fez total e falou, te farei, para ajudar. E é isso que nós estamos aqui, para ajudar. E eu vejo também muitas mulheres que brigando com o marido, querendo ser mais. Não, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Meu marido é o meu aliado. Quando a gente entende isso, né, parece que estão disputando quem faz mais, quem ganha mais. Não, o Senhor nos colocou aqui para ajudar. Não só nossos esposos, mas nossos filhos espirituais, né? Ao da direita, da esquerda. Então, quando a gente entende isso, que eu fui colocada ao mundo para ser uma ajudadora idônea, que eu tenho a capacidade, a gente já tem uma outra visão, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Como você une a ministração da palavra, das atividades, junto com as atividades dos projetos Mesa Aposta? Os projetos artesanais, Com a ministração da palavra. Como é que você faz? Vamos voltar à pergunta. Como que você une a ministração do projeto, a ministração da palavra, com as atividades de um projeto Mesa Aposta com propósito? Então, eu sempre vou em cima da palavra que a nossa igreja está fazendo naquele mês. Então, eu dou continuidade do que já está sendo falado na igreja, né? Eu só ponho num modo visual, para elas acompanharem melhor, né? E assim, é Deus purinho. Então, por exemplo, quando eu penso no fruto do Espírito, parece uma coisa, eu já abro, já vem o texto, ou alguém me manda uma mensagem, então, assim, é uma coisa tão automática, e sem contar as doações. Então, por exemplo, eu pensei no fruto do Espírito, com certeza eu vou receber doação de algo que vai decorar essa mesa. Então, Legal. vem muito antes do que... por isso que eu falo, as bênçãos te acompanharão. Isso a gente vive direto no Mulheres de Fé. Eu penso, já está lá. Glória a Deus. Né? Então, é algo assim, de Deus mesmo. É trabalhar cada dia nessa fé. Você falou que Deus te dava os sonhos lá nos projetos. Isso. Que nem agora, Deus colocou um propósito na minha vida em fazer palestras para mulheres por essa vida corrida, né? Elas estão muito machucadas, depressivas, ansiosas. Então, palestras para mulheres. Então, a última palestra eu coloquei Mãos que Curam. Porque, como nós trabalhamos com artesanato, eu quis vincular uma coisa com a outra, porque, assim, o artesanato não é só um artesanato. O artesanato é essas mulheres que vão lá, que estão, assim, em casa, paradas, e, de repente, aquele objeto vai para um orfanato, vai para um asilo, ou vai para um bazar que vai ajudar a missão da igreja. Então, aquele artesanato tem um propósito. Então, as mãos que curam, eu estou me referindo que eu vou sendo curada na minha ansiedade, no trabalhar, eu vou sendo curada ao dar para o próximo, porque lá está um pouquinho do meu amor. Então, ao te doar, você está recebendo esse amor. Então, essa palestra nós fizemos Mãos que Cura. Acabou a palestra, Mônica, você não tem noção. Acabou a palestra, eu estou saindo, Deus já me deu a próxima, que é Revestidas. Então, assim, e quando Ele me coloca isso, eu dormi, Senhor, muito obrigada pela palestra. Eu deito, eu acordo já com o tema da próxima. Glória e a com Deus. tudo. É o tema, o visual, quem vai levar a palavra, a dinâmica, só tem que desenvolver.
Mas é assim, Deus me usa total em sonhos. Que benção. Que bênção. E assim, é bem gostoso, porque aí eu vou desenvolvendo esse trabalho que Deus nos dá. Aí, de repente, chega a pessoa e fala assim: eu tenho isso. Eu falo, nossa, entrou no meu sonho, né? Glória a Deus. Então, é muito Glória a gostoso Deus. Que legal. essa parte. Não nos falta nada, nada, nada. É muito prazeroso, Jesus né? supre, né? Deus supre. Que a obra é dele, né? Deus supre em todos os momentos, Glória a né? Deus. Pastora Ana, uma história de superação com pessoas feridas. Mulheres feridas. Você já trabalhou e... Conta um pouco. Ó, essa igreja que nós começamos, né? Aí veio a pandemia. Na pandemia deu aquela parada total. E eu sou muito ativa, sempre fui muito ativa, então isso causou um impacto muito grande para mim. E eu me sentia muito inútil, muito inútil. E aí eu fui conversar com o apóstolo pós-pandemia, eu falei, pastor, eu estou me sentindo muito inútil. Aí ele já sabia dessa minha habilidade de trabalhar com artesanato. Porque quando eu entrei na torre, já tem um departamento de mulheres, que é liderado pela presbítera Sônia. Já tem esse departamento. E eu cheguei pós-pandemia. Então a igreja, ela viu a necessidade de abraçar essas mulheres que estavam em casa, como eu, inútil. Porque muitas perderam maridos, filhos, Sim. empregos. Nossa, foi um desastre Caos, total, né? né? Foi Total. um caos. E até pessoas que não queriam levantar da cama. Então, o apóstolo viu essa necessidade. E aí surgiu o departamento Mulheres de Fé. E assim, foi muito interessante que quando ele me chamou, aí ele falou assim, qual é o nome do departamento? Eu falei, pastor, o senhor que está dando departamento, fale o nome. Mulheres de Fé, é o mesmo que eu comecei na outra igreja. Então, uma confirmação do Senhor, porque ele nem sabia do nome, né? Eu falei, ai, Senhor, é confirmação. E nisso eu comecei com artesanato, aí começou a aparecer as professoras, tudo voluntária. Eu tinha um projeto de fazer uma boneca de pano. Nossa, adorava fazer boneca de pano. Aí uma senhora encontrou com meu esposo e falou assim: você conhece alguém que faça boneca? Qual é a probabilidade de uma mulher falar com o seu marido sobre boneca? Ele falou: conheço minha esposa. Ele falou: porque eu tenho cabeça para doar. 750 cabeças. Não era nenhuma nem duas, 750 cabeças. Aí meu esposo falou assim: você quer? Eu falei: vou desenvolver um projeto, né? Aí desenvolvi o projeto, bonequinho, e levei para essas mulheres. Aí nós começamos a fazer. No primeiro dia, eu cheguei na sala com 12 mulheres. 12 mulheres, não sabia nem por onde começar, né? Aí, de repente, recebemos doação de tecido, de enchimento, de máquina, de linha, de tudo. Sabe uma coisa assim, só tinha que começar. Aí comecei esse projeto, elas me ajudaram e como nós fizemos 350, que foi doado para os orfanatos, né? Fizemos 350, foi distribuído na igreja. Aí eu comentei com o apóstolo, falei, ai, pastor, eu poderia fazer alguma coisa para essas mulheres que me ajudaram? Vamos fazer o Dia da Beleza para elas? Aí ele falou assim: uma boa ideia. Eu falei: porque elas me ajudaram tanto, né? Porque como a gente queria entregar no tempo certo, eu não ficava só no meu dia, elas levavam para casa, Entendeu? Legal. entendeu? Então, nesse sentido, eu falei: vamos fazer esse projeto. Aí um amigo meu pegou, um amigo cabeleireiro, ele falou: por que você não faz e doa esse dinheiro para a igreja? Faz 50% e doa para a missão. Eu falei, mas quem é que pode me ajudar? Ele falou, eu te ajudo. Eu falei, legal, tem um cabeleireiro. Eu sei que eu saí da sala do apóstolo, ele comentou, aí já me ligaram, esteticista, manicure, depiladora, porque o que acontece, muitos querem ajudar a igreja,
mas não sabe onde. Então, esses profissionais queriam ajudar a igreja de algum modo. Então, quando eu vi o projeto, nossa, foi tremendo. Aí eu fiz um dia só. Aí no outro mês o pessoal, não vai ter de novo? E isso continua e até hoje. E nesse dia, olha como é interessante, eu saindo, uma irmã vem, falou assim, olha, nós ganhamos um lavatório, você quer? Aí eu ganhei o lavatório, 2 cadeiras e 2 macas. Top. Então, assim, é Deus purinho, né? Deus Supriu puro na tudo. nossa Confirmando. confirmação de Deus, e nós temos esse projeto até hoje, né? Então, tudo é doado, os profissionais doam o dia deles, então é bem gratificante. Então, hã, essas pessoas querem ajudar e não sabem como ajudar. No artesanato foi assim, as pessoas querem fazer, mas vou fazer o quê em casa? Aí elas chegam lá e tem um propósito. Ó, nós vamos fazer essas bonecas para o orfanato, vamos fazer isso para o bazar. Então, isso sai da depressão. Aí veio o retiro, né, porque é assim, né? É muito dinâmico. Eu não sei nem te falar quem veio primeiro, quem veio depois, porque é muito rápido. Aí veio o retiro. Ai, vamos fazer um retiro? Vamos fazer um retiro, vamos. Aí eu ligo para uma moça, eu falei assim: você pode fazer a decoração? Eu não sabia, ela estava em depressão. Olha, Depressão, assim, de não querer sair de casa, e ela falou assim: "Foi Deus que me chamou", e eu chamei naquilo que ela gostava de fazer. E eu literalmente não sabia, né, foi a pedido de Deus. E ela pegou, hoje é um grande testemunho. A outra eu chamei, eu falei: "Você poderia liderar o ônibus? Porque tem que animar o ônibus, né". Ela: "Ai, não, não, não vou". Talento enterrado também. Lidero o ônibus até hoje, né, ela com a minha filha, que fazem a dinâmica no ônibus, mas talento enterrado, que estava escondido. E sabe quando desabrochou? Então, uma na decoração, a outra no louvor, e é assim que vai fazendo. Eu estava com uma senhora que ela estava 3 meses de cama, mas não doente, depressiva. Aí a filha dela comentou. Ela falou: "Ai, minha mãe é tão boa na costura, mas ela está na cama". Ela perdeu o marido, o esposo, não foi de Covid, mas foi na época da Covid. E, tipo assim, você cuida do seu esposo um tempo prolongado, de repente ele morre, fica muito difícil, até pela perda e pela "o que que eu vou convivência, né? fazer?". E foi nesse instante que eu cheguei. Aí, quando eu tive a oportunidade de encontrar com ela, eu nem perguntei, não perguntei nada. Eu falei assim: "Nossa, é de você que eu preciso. Eu estou precisando de uma costureira e me falaram que você é ótima". Aí eu dei o endereço, terça-feira ela estava lá, até hoje. Glória a Deus. Sabe, até hoje é uma parceira, ela leva coisas para casa, ela não gostava de tirar foto. Eu falei: "Não, nós temos que fazer memória. Imagina, vamos passar na terra, ninguém vai ver". Então, hoje quando põe a foto, ela é a primeira, ela sempre está do lado. Então é assim que o Departamento Mulheres de Fé vai caminhando, né. Aí eu vou vendo as necessidades, né. Eu passeio muito, né, de final de semana sempre é para a família, e elas comentavam: "Nossa, que legal, você foi lá e eu não tenho como ir". Aí eu falei: "Espera aí, vamos começar a fazer excursão". Legal. Aí é o bate e volta. Então nós vamos, conhecemos uma cidade. Ó, dia 11 agora nós vamos para Limeira, numa feira de artesanato, a gente pega a van da igreja e vamos. Aí tem dia que: "Ó, vamos numa padaria?". A gente se reúne, vamos todas para padaria. Legal. Então, assim, trazer é na necessidade. Quando eu vejo a necessidade, elas falam, aí pronto. Elas falaram, eu adoro fazer, e Deus, hã, nos abençoando. Tirar daquela rotina, né? Isso, Aquela rotina isso, de deveres, de isso. problemas, quebra um pouco esse paradigma para que elas venham desenvolver um ambiente gostoso, bacana, e harmonia e Deus, né? Isso é Alguma bom. co é. Então aí que o departamento
de artesanato, é o que eu falo, não é só artesanato que nós fazemos, nós cuidamos de pessoas, nós emprestamos o nosso ouvido, porque muitos falam, mas poucos escutam, e a necessidade da gente falar quando a gente tem Ser alguma, ouvida, né? né? Então, é nesse momento, o dia da beleza não é só arrumar o cabelo. Elas sentam na cadeira, elas contam a vida. Só que as pessoas que estão lá, elas vão falando a palavra, vão falando sobre o Senhor, né? Porque todos esses projetos é aberto ao público, não é apenas a nossa igreja, é aberto ao Sim. público, né? É o levar, é o fazer o ID. Então, muitas vezes o ID não é eu ir para outro estado, para outro país. O ID é alguém sentar na minha cadeira, enquanto estou fazendo o cabelo, eu apresentar o Senhor Jesus e falar sobre ele, né? Glória a Então, Deus. eu entendo assim, o meu chamado nesse sentido, e para fora, trazer para dentro e falar em nome do Senhor, né? Que é o chamado de todos, né, É o pastora? chamado de todos. Para fazer É o o chamado ID, de todos. Jesus falou para todos. Pastora, como que você vê a relação dos dons criativos e os dons espirituais? Então, os dons criativos, já tem a parábola dos talentos, né? Então, Deus nos deu esse talento para servir, para fazer e para não enterrar. Então, nesse momento que nós vimos que, é o que eu falei, muitos talentos enterrados. Eu vou nas igrejas, converso com as pessoas e eu mostro os nossos trabalhos, aí elas pegam e falam assim, nossa, eu sei fazer. Trabalhos maravilhosos, enterrados. Cantoras maravilhosas, enterrados, né? E é esse talento que tem que sair à fora. Então, quando eu posiciono isso, a gente começa a ver esses talentos enterrados. Então, é bíblico eu ter que passar meu talento para fora, né? Fazer ele. Por que Deus me deu esse talento? Ele não me deu por gostar de mim. Ele me deu para desenvolver, fazer discípulos, né? Ajudar pessoas. Então é isso que nós temos que fazer. Porque a palavra de Deus fala em Êxodo sobre Bezalel. Bezalel, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo se apoderou dele e Deus deu sabedoria para ele fazer aquelas Não especiarias é? nas joias, nas pedras preciosas. E ele foi o líder lá para fazer o templo, para fazer todas as especiarias, a mesa, tudo que foi feito dentro do templo, do tabernáculo de Moisés, foi Deus que deu a sabedoria, o dom criativo para Bezalel. Então, eu, pela palavra de Deus, porque a Bíblia fala assim, se você ler lá, que o Espírito Santo se apoderou. E o Espírito Santo, quando se apodera de nós, ele nos dá os dons espirituais, né? De falar novas línguas, né? Tem outros dons que o Senhor nos dá, mas eu acredito que os dois eles estão ligados. Porque quando o Senhor se apoderou de Bezalel, ele deu o dom de criatividade De criatividade. para esculpir aquelas pedras preciosas, o ouro. E foi coisa assim maravilhosa que ele fez lá no passado. Então, eu acredito que o Senhor te deu esse dom para você passar para as Isso. mulheres. Para passar adiante, e elas passarem adiante, e elas encontrarem um propósito nesse talento, porque não adianta eu ter talento. O que importa, o que eu vou fazer com esse talento, né? Deus não deu talento para ser enterrado. Deus deu talento para Para passar ganhar almas, né? adiante, né? Que- Tantas pessoas Fazer precisando, essa comunhão, essa como união. a comunhão, Porque a mesa, o sentar na mesa, o o falar, o falar. conversar, isso é o diferente, É o pastora. que eu falo, é o pertencer. Então, assim, Isso. quando eu estou na mesa, eu pertenço a algum lugar, eu faço parte. Então, e sabe o que é interessante? Porque a nossa igreja, vocês conhecem, ela é grande, né? Então, tem pessoas que a gente não conhece. Ela está lá há 5 anos, mas não deu oportunidade. Então, quando elas começaram no departamento, lá no ateliê, elas começavam a se encontrar. Oi, tudo bem? Oi, agora eu tenho uma amiga. É muito interessante porque a pessoa estava lá,
A gente estava lá, mas nós não nos conhecíamos pela correria. Mas hoje não, numa mesa posta, num ateliê, hoje eu tenho essa amizade, eu posso estar dividindo algo com você. Então é bem interessante isso, né? Eu sei fazer. Você quer aprender a fazer esse biquinho? Eu vou te ensinar. Eu sei fazer. Então, essa Essa interação, interação, né? essa comunhão, né? Um Essa relacionamento mais troca, próximo, né? Isso, essa olho no entrega. olho, essa Isso. conversa, isso faz a diferença. E é muito interessante que quando uma não vai, a outra fala, né? Ai, ela não foi. Antigamente a gente nem notava, mas hoje a gente nota porque a gente tem essa comunhão. Então é muito gostoso, né? É algo bem interativo. Glória a Deus. Qual a importância, pastora, de fazer o acompanhamento com as mulheres? Como que é essa experiência? Porque você se tornou líder desse departamento e foi levar as mulheres para o cinema, para o Dia da Beleza, para a excursão. Qual é a importância para você? Então, isso eu entendi como meu chamado, como meu propósito, né? E, e fazer o que eu gosto e principalmente fazer o que Deus colocou na minha vida para fazer, né? Então, assim, é um prazer muito grande fazer todos esses eventos com elas. É gratificante, porque, assim, eu me preocupo que a gente tem que parar para ir ao banheiro, porque são senhoras de idade. Eu me preocupo no piso, eu me preocupo se tem escada, se o cinema tem elevador, né? Então, assim, vai muito além de um chamado. Então, são preocupações mínimas. Eu, por ter idade, né? Eu já tenho 64 anos, também tenho alguma. Toda hora a gente está indo no banheiro, toda hora tem se preocupar com degrau, com visão, piso igual, e eu tenho essa preocupação. Né? E uma vai avisando a outra, né? Olha, lá tem degrau. Então é uma coisa assim, é um chamado que eu estou no lugar certo, na hora certa, sabe? É Porque vai muito muito além, né? gostoso. É, Vai além de ir é no uma cinema. família. Vai além, porque você está Vai lá além, encontrando vai vidas, além. salvando vidas. Teve uma senhora, nós fomos no cinema, né? Chegou lá, eu falo, olha, gente, vamos assim, tal hora, vamos entrar. De repente, uma some. Eu falo, mas cadê? 82 anos. Foi a que sumiu. Todo mundo começa a procurar o que ela está fazendo, comprando pipoca, refrigerante, sabe? Voltou a ser criança. Estava com o cartão, aí ela fazendo as compras. Então, assim, voltar a ter sonho, voltar a fazer o que fazia lá atrás e estava em casa sem poder fazer, né? Então, trazer alegria no viver, trazer esperança. É muito gratificante. Momentos, né? É Momentos muito bons. gratificante. E assim, o cuidado uma da outra, porque eu tenho desde a de 92 até a mais novinha, que deve ter 20, o cuidar. Então, a de 20 ajuda a outra a subir, a andar, a abrir. É muito gratificante. Então, vai além, isso. Que É, benção. vai muito além. Pastora Ana, a gente tem poucos minutos, né? E eu gostaria muito que a senhora deixasse um testemunho dentro do livro, né? Que a senhora, como coautora, né? Que é Transformada para Transformar. Gostaria que você deixasse uma palavra, algo dentro desse testemunho e convidasse essas mulheres, né? Que estão do outro lado nos assistindo. A senhora fica à vontade para convidar elas para fazer parte dessa parceria, que ela, se ela está sentindo de alguma forma sem nenhuma atividade, gostaria de fazer parte, gostaria de conhecer o ministério, o projeto, fica à vontade. Fala um pouco do seu testemunho desse livro abençoado e convida essas mulheres aí que querem fazer parte desse projeto abençoado. Pode falar aqui nessa câmera aqui. Eu acho que assim, onde eu entendi mais o meu chamado foi quando meu esposo foi internado e ele não podia sair da cama. E chegando lá tinha um senhor já hospedado
E nisso, conversando, nós falamos, né? Eu sou pastor, ele é pastor. Aí esse senhor virou e falou assim: eu não converso com pastor, eu não converso com pessoas crentes. Aí eu falei para o meu esposo, falei, olha, então a partir de hoje nós não vamos abrir a Bíblia e não vamos louvar o Senhor em respeito a ele. E ele era católico, então eu entendia perfeitamente o que ele sentia, porque eu também já senti isso, né? Eu falei, então, em respeito a ele, nós vamos fazer isso. Só que ele tinha câncer no cérebro, um tumor no cérebro, e ele era limitado em algumas atividades. Em algumas não, praticamente em todas. E foi nesse cuidado que eu tive com ele. Aí eu falava, posso passar manteiga na torrada? Aí eu passava. Posso te ajudar a almoçar? Aí eu ajudava. Né? Então, Ela assim, tinha uma preocupação mais de servir do que falar a palavra de Deus. mais dele, isso. E mais com ele que com meu marido, né? Meu marido só tinha problema no pé. E eu comecei a fazer esse serviço para ele. E ele não dormia. E eu tenho a mão quente. Aí eu começava a fazer massagem e ele conseguia dormir meia hora. Então, toda hora eu estava fazendo massagem para ele dormir de meia em meia hora, né? E um dia ele pegou e falou assim: quanto que você cobra para fazer isso? Eu falei: se eu não sirvo para servir, eu sirvo para quê? Eu falei: não é nada, imagina, né? E ele pegou, ele falou assim: nossa, porque eu não conheci vocês antes. Então, eu entendi como meu chamado, porque o que acontece? Eu tinha muita preocupação se eu ia saber ler a Bíblia, se eu ia conseguir interpretar. Naquele quarto, eu não cantei um louvor e não falei um versículo. Glória a Deus. E ele aceitou Jesus, Glória a porque ele Deus. viu a presença de Deus. Então, muitas vezes as pessoas não vão ler uma Bíblia, mas elas vão identificar Cristo em você, no amor, né? Então, você que está preocupada, não sei ler bonito, eu não sei falar palavras bonitas, não precisa fazer nada disso. Você só precisa demonstrar o amor de Jesus. Foi aí que eu conquistei esse senhor, ele aceitou Jesus, né? Que benção. Então, esse foi um grande chamado. Glória a Quero Deus. agradecer a senhora, a pastora Ana, né, o ministério, os pastores, os apóstolos, né? Que hoje a senhora esteve aqui conosco hoje, foi uma bênção. Eu creio que muitos hoje vão refletir um pouco de tudo que foi falado. E deixou o convite do ministério, para elas possam estar lá, né? Lá no projeto da mesa com apóstolos, com as mulheres Mesa de aposta com propósito. propósito, É uma isso. benção, né? E Isso. essas irmãs, essas pessoas que estão do outro lado, que às vezes é um profissional, tá lá querendo fazer alguma coisa, quer fazer parte de um Isso, projeto. vem pra torre, eu falo, vem pra torre. Pode convidar eles aí, Isso. passa o endereço para que eles venham fazer parte aí e fazer parte desse Ó, projeto nosso abençoado. ministério é Ministério Internacional Torre Forte. Estamos situados na Rua Secundinos Domingues, 701, Jardim Independência, Vila Prudente, né? Então, você que quer fazer parte desse projeto, é só me procurar. Tudo é doação. Então, se você tem algo para doar, uma máquina de costura parada, doa para nós. Linhas paradas, doa, vai virar alguma coisinha lá. Você quer fazer parte do artesanato, não sabe fazer artesanato, não tem problema. Vem, nos ajuda no café, nos ajuda vai aparecer alguma coisa para fazer, né? Em convidar as irmãs, em fazer convite, sempre tem um serviço lá. Na torre sempre tem serviço para todos nós, né? Então venha, vai ser um grande prazer. Tem o Dia da Beleza também, você profissional da área da beleza que quiser doar o seu dia, vem nos ajudar. Esse dinheiro vai revertido tudo para a missão da nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja missionária, né? Então venha fazer parte da torre, vai ser um prazer te receber. Também, se você quiser saber mais sobre mesa aposta, é só me procurar nas páginas sociais, é bom falar? Pode falar. É Ana com 2 N's, Marisa com S, Lestinge. Aí você me procura, teremos o maior prazer em levar. Tem um projeto de chocolate também, que nós estamos em parceria, também podemos levar para a sua igreja. Vai ser um prazer estar te encontrando, né? Porque nós temos que entender que eu não sou torre, nós não somos torre forte, nós somos do reino.
E é essa comunhão que nós temos. A igreja nos passa isso, que nós somos reino de Deus. Nós estamos um para ajudar os outros. Então, estou aqui à disposição do E que esse é o for livro da preciso. senhora. Esse é o livro, ó. Glória a Deus. Transformadoras. Ó, esse aqui é o livro da pastora, coautora, né? Pastora Ana, você que quer adquirir ele aí, entra aí nas redes sociais dela, no Instagram, e venha fazer o seu pedido aí, pra você ter uma história fantástica aqui, não só dela, de outras mulheres também, né? E uma benção Isso. aí. Quero agradecer você que está do outro lado aí, história que edifica, né? Quero agradecer a pastora que está aqui hoje, o Ministério Torre Forte, pastor Cleito, Levita, pastor Levi da Hora. Meu forte abraço para todos vocês. Deus abençoe. Pastora Mônica, dá o final do Eu programa. gostaria de agradecer. Eu só queria deixar uma palavra rapidinho, que é o seguinte: a Bíblia diz que, se possível, pregue com palavras. Isso. Então a gente tem que ter a vida, que a gente tem que pregar com a nossa vida. A nossa vida testifica. Aquela mulher, quando ela viu Eliseu passando, ela disse: lá vai um homem de Deus, né? É assim mesmo. E eu quero agradecer a pastora Eu por que esse momento agradeço. abençoado. Eu quero agradecer vocês por estar aqui conosco por mais um episódio. Eu quero que você curte, compartilhe e que fique firme para o próximo episódio, tá bom? Deus abençoe a Deus nós. abençoe. Forte abraço. Deus abençoe.